Bom dia! Hoje vamos tratar de um assunto extremamente interessante, a evasão e a elisão fiscal. A nível internacional tem uma obra muito interessante chamada La Evasão Tributária, editora de Armando Giorgetti. Tá? E a nível nacional eu tenho uma obra que eu acho interessante, uma clássica, chamada Elisão e Evasão Fiscal, de Antônio Roberto Sampaio Doria. Tá? Essa obra é extremamente interessante, apesar de ser de uma idade mais avançada. Bom, o que seria a elisão tributária? Bom, mas fazer uma análise entre elisão, tem que fazer, eu acho academicamente interessante fazer uma comparação entre elisão e evasão fiscal. Tá? A elisão é o que popularmente se chama de planejamento tributário. Tá? E a evasão seria a fuga de receitas tributárias. Tá? Bom, partindo do princípio que vivemos constitucionalmente em um Estado democrático de direito, em se tratando de entidades públicas, por exemplo, a União, os Estados membros e os municípios, tem-se que observar especificamente o princípio da legalidade. O que seria o princípio da legalidade? Bom, o princípio da legalidade é que os agentes públicos, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo União, Estados-membros e municípios, tá? Devem atuar no mundo material, tá? Dentro e nos limites da lei. A lei no sentido estrito. A lei, aquele ato decorrente de um processo legislativo, tá? Oriundo do poder legiferante, chamado poder legislativo. Então a lei é a baliza de toda a conduta estatal, tá? Também de todos nós, evidentemente. O que ocorre é que o Estado está adstrito à lei. Já os indivíduos possuem uma reserva legal. Ou seja, vou falar agora do fisco como entidade tributária. O fisco atua de acordo com a lei. Tá? Os contribuintes também atuam de acordo com a lei, sob pena de sofrerem sanções. Só que a amplitude das atividades humanas é muito maior que a amplitude da atividade estatal. Isto quer dizer, o Estado tem que fazer, Estado tributarista, o fisco deve fazer o que a lei manda. Já aos contribuintes, aos indivíduos, deve fazer o que a lei manda ou não proíbe. Portanto, a área de atuação dos indivíduos, quando nos seus planejamentos econômicos, suas atividades econômicas, tanto na esfera de serviços, no comércio, na indústria, ela é uma atividade muito mais ampla do que a atividade
tributária do Estado. Então, repito, o Estado faz o que a lei determina. Já o contribuinte faz o que a lei determina ou não proíbe. Bom, então, diante de tal situação, observa-se que se há várias formas de se atingir um resultado econômico, tá? Não seria crível, razoável que se utilizasse a forma tributariamente mais onerosa. Por quê? Porque isso está dentro do quê? Do princípio constitucional da legalidade e da livre iniciativa. Ou seja, se eu quero chegar ao resultado X e tiver vários caminhos, vários instrumentos de chegar a esse resultado, esse mesmo resultado, de uma forma tributariamente menos onerosa, não há lei que me obrigue a fazer este ato da forma mais custosa. Isto está dentro do planejamento. Aliás, eu como administrador, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria, se praticar um ato de uma forma mais onerosa, ou seja, não utilizando os recursos que a lei tributária me faculta, eu estarei, de uma certa forma, dilapidando o patrimônio social. Então, o dever de bem administrado também é procurar sempre uma economia em todos os aspectos, especificamente, no caso, o aspecto tributário. Há tempos, quando estava estudando a elisão e a evasão fiscal, bom, vamos ver o que é, né? Bom, a elisão fiscal é o planejamento tributário. Ou seja, é utilizar recursos para pagar, não pagar ou pagar menos tributos, tá? Isso chama-se elisão fiscal, tá? A evasão fiscal já é a fuga, já é algo ilegal, tá? Então, a evasão é uma conduta ilegal, combinada, ilegal. A elisão é o planejamento tributário, é uma conduta legal, permitida, ou seja, é uma conduta que a lei não proíbe. Então, como já falei, o cidadão pode praticar tudo aquilo que a lei não proíbe. O contribuinte, praticar todo o ato que a lei não proíbe. Já o Estado tem que praticar o que a lei determina. Então, observa-se que a amplitude da conduta do contribuinte é muito maior que a amplitude da conduta do fisco. Há tempos atrás, quando estava estudando essa questão, eu fiquei, qual é o momento temporal entre a elisão e a evasão fiscal? Qual é o tempo e o limite de um fenômeno jurídico e de outro? Doutrinariamente, há tempos eu estudei e o diferencial entre um fenômeno e outro seria o momento da consumação do fato gerador do tributo. Ou seja, uma vez havendo a subsunção tributária, que é o que? A concatenação entre o fato e a norma, haveria um nascimento da consumação, ou seja, a consumação do tributo e o nascimento da obrigação tributária principal. Mas aí eu verifiquei que, avançando o estudo, havia condutas elisivas permitidas ou praticadas pelos contribuintes que se consumavam
após a ocorrência do fato gerador do tributo. Por exemplo, clássico, a anistia fiscal. Anistia fiscal. O parcelamento tributário. Então, já são duas hipóteses que tornam essa assertiva não verdadeira, relativa. Avançando, cheguei à conclusão de que, para se diferenciar uma conduta elisiva, que é o planejamento tributário, de uma conduta evasiva, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: a lei proíbe, a lei veda certa e determinada conduta do contribuinte com o objetivo de reduzir a carga tributária? Essa é a pergunta. A lei veda? A lei proíbe? Se a resposta for negativa, estamos dentro da elisão fiscal. Se a resposta for positiva, estamos dentro da evasão fiscal. O exemplo clássico de elisão é não praticar o fato gerador, sem problemas. Outra, se praticar o fato gerador, como faremos isso? Como faremos isso? Estamos dentro da... É legal? Se é legal, estamos dentro das nossas faculdades legais. Se é legal, estamos dentro de quê? Da sonegação, da evasão fiscal. Bom, tudo isso pode ocorrer. O direito tributário se utiliza o quê? Dos institutos do direito civil. Antigamente até tinha os institutos de direito comercial. Hoje direito empresarial. Então, como se planeja um tributo? Como se planeja uma incidência? Tudo isso está dentro do âmbito do estudo da elisão fiscal, denominado planejamento tributário. Então, tem que ter a observância no princípio constitucional da legalidade. Falando, o direito tributário se utiliza dos institutos do direito civil. Tá? E no direito civil temos o direito, na parte do direito contratual, temos três espécies de contratos, né? Os nominados, tá? Que é aqueles que estão tipificados no Código Civil, tá? Os inominados, que é aqueles que podem ser criados pelo princípio geral dos contratos, que não estão previstos no Código Civil, tá? Então são os atípicos. E tem os contratos mistos. Os contratos mistos é aquele que pega elementos de um contrato e de outro, típicos ou atípicos, e formam isso, tá? Então toda essa estrutura é utilizada no direito civil. Então o direito tributário não pode modificar o instituto de direito civil, porque uma norma não pode se contradizer ao ordenamento jurídico, não pode contradizer a outra, sob pena de revogação, não é verdade? Absoluta, revogação absoluta, ab rogatio ou derrogatio, absoluta ou parcial. Então o que ocorre? Se utiliza dos instrumentos jurídicos que melhor aprouver a empresa, a sociedade, a indústria, sempre dentro do princípio da legalidade, observando a legalidade. Uma das formas de elisão fiscal, de planejamento fiscal, é o estudo da norma jurídica e procurar a sua incidência
por exclusão, a sua não incidência. Porque uma das formas da elisão fiscal tem por base chamada a hermenêutica jurídica, ou seja, a interpretação. Qual é o significado que o exegeta obtém da lei? Qual o significado? Qual a abrangência da norma? Então, muitas vezes, dá-se o controle da constitucionalidade de uma norma jurídica, especificamente a tributária. Hoje mesmo existe um parágrafo do Código Tributário Nacional Brasileiro que tem uma norma chamada de norma antilesiva, certo? Norma antilesiva, ou seja, que permite ao agente fiscal, tá? Permite ao agente fiscal, durante a fiscalização, observar se houve alguma ilicitude na conduta do contribuinte. Em havendo, a própria norma lhe permite o afastamento dos efeitos tributários desta norma e, por consequência, o lançamento do tributo devido. Esse próprio parágrafo do Código Tributário Nacional, chamada cláusula antilesiva, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que lhe permitiu uma análise mais profunda pelo Supremo Tribunal Federal. Daí se concluiu que a denominada cláusula antilesiva prevista no Código Tributário Nacional Brasileiro não é inconstitucional. Por quê? Porque ela visa coibir a sonegação fiscal, ou seja, aquela conduta deliberada do contribuinte de reduzir de forma ilegal a incidência e a carga tributárias. Não poderia ser de outra forma, porque se vivemos em um Estado democrático de direito, se observada a norma, estaremos diante da elisão fiscal. Se não observarmos, estaremos diante da evasão fiscal. A evasão é ilícita, a elisão lícita. Então, a própria interpretação da norma, o exercício da hermenêutica jurídica possibilita, em determinados casos, uma redução da carga tributária ou até mesmo a não incidência tributária. O cara pergunta, bom, tá, e daí? Bom, todos nós sabemos que a carga tributária faz parte do custo empresarial, né? E muitas vezes se paga tributos, já vi casos, quando não se deveria pagar, não se observa incidências, não incidências, isenções, imunidades, ou se pratica atos excessivamente onerosos, inclusive no aspecto tributário. Isso tudo reflete aonde? No custo do negócio, tá? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Então, para finalizar, a evasão fiscal, tá? A evasão é um ato ilícito, certo? A elisão já está no âmbito da livre iniciativa.
no exercício de uma faculdade do direito de um indivíduo se organizar economicamente, empresarialmente da melhor forma possível, tá certo? É óbvio que tudo isso tem que se conhecer o direito, né? Tem que se conhecer as normas, não é? Tá certo, pessoal? Então tá, muito obrigado pela atenção, tá? E até mais, valeu!